Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula. Nesse momento nós vamos falar sobre o zero ou raiz da função do primeiro grau. Bem, zero ou raiz de uma função afim, já que a função do primeiro grau também é chamada de função afim. O que eu chamo de zero ou raiz da função do primeiro grau é o valor de x que torna a função igual a zero. Então a definição de zero de uma função é o valor de x que vai zerar aquela função. Em outras palavras, a gente deve encontrar um valor de x tal que a imagem dele, tal que f de x dê igual a zero. Bem, em um gráfico, dá para você localizar o zero ou a raiz, tanto faz, de uma função, observando onde o gráfico corta o eixo x. Atenção a esse detalhe que eu estou dizendo. Em um gráfico, o zero ou raiz da função será o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Bem, trago aí um primeiro exemplo. Eu quero saber qual é a raiz da função f de x igual a 2x menos 8. É só a gente lembrar da definição de raiz. Se a raiz é o ponto onde a função é zerada, basta então a gente pegar a função e igualar a zero e isolar o x. Ok? Então, eu vou pegar 2x menos 8, que é o valor da função, igualar a zero. Daí eu tenho que 2x é igual a 8, ele vai para o outro lado com o sinal trocado. Passo 2 dividindo 8, então x vai ser 8 dividido para 2, portanto x é igual a 4. Desse modo, então, a raiz da função f de x igual a 2x menos 8, ela vale x igual a 4. O segundo exemplo. Seja a função g de x igual a menos 3x mais 10. Qual o seu zero? O zero da função é a mesma coisa que a raiz da função. Então é só pegar a função e igualar a zero. Vai ficar menos 3x mais 10 igual a zero. Esse 10 vai para o outro lado com o sinal trocado. Então menos 3x é igual a menos 10. Pega o menos 3 que está multiplicando o x, passa dividindo. Logo x é igual a menos 10 sobre menos 3. Lembrando aí que menos e menos dá mais, portanto x é igual a 10 terços. Portanto, o zero dessa função g de x é, na verdade, x igual a 10 sobre 3. Terceiro exemplo. O gráfico a seguir é de uma função afim. Qual o valor de sua raiz? Lembrem do detalhe que eu falei. Num gráfico, a raiz é onde ele corta o eixo x. Se esse gráfico corta o eixo x no 2, então a raiz dele é igual a 2. Quarto exemplo. Determine m pertencente aos reais para que o menos 5 seja a raiz da função f, definido dos reais nos reais, dada por f de x igual a menos x mais 3m. Bem, se o menos 5 é raiz dessa função, então ele tem que zerar a função. Ou seja, na hora que eu pegar o menos 5 e substituir na função no lugar do x, f de menos 5 tem que dar igual a zero. Então é isso que eu vou fazer. Pega menos 5, substitui no lugar do x da função. Vai ficar f de menos 5 igual a menos o x, que é menos 5, mais 3m. Lembremos que f de menos 5 é zero, porque o menos 5 é a raiz da função. Menos e menos dá mais, então vai ficar aí 5 mais 3m. Isolando o m, eu tenho que menos 3m é igual a 5. Pega agora o 3, está multiplicando, passa dividindo. Logo o m vai ser 5 dividido para menos 3. Trabalhando os sinais, m igual a menos 5 terços. Portanto, se eu quero que o menos 5 seja a raiz dessa função, isso só vai acontecer se o m for igual a menos 5 sobre 3. Com isso, então, a gente finaliza a parte teórica, a parte explicativa dessa aula. Eu vou propor uma atividade para que vocês treinem e pratiquem o assunto estudado. Até a próxima aula, então, na próxima semana.